Olá pessoal, aqui é o Ivan e uma deputada do PT está sendo acusada por integrantes do MBL de tê-los mantido em cárcere privado dentro do seu próprio gabinete na Assembleia Legislativa. E eu vim aqui contar para vocês tudo o que eu sei a respeito dessa história, porque eu fui a primeira pessoa a ficar sabendo do ocorrido logo depois que ele aconteceu. Inclusive, no dia em que isso aconteceu, foi terça-feira passada, eu também estava na Assembleia, eu estava acompanhando a tramitação do PLC 65 de 2021, que é um projeto importantíssimo que trata de mudanças na Polícia Civil de Minas, e eu estava lá conversando com alguns deputados, representantes da polícia, com alguns assessores, a respeito do projeto, a respeito da tramitação. E eu encontrei dois outros integrantes do MBL que estavam lá para fazer entrevistas com os deputados. No caso, eram o Portuga, o Jefferson, e o Lucas, dois colegas nossos que entraram há pouco tempo no movimento e estavam lá entrevistando políticos. Eles inclusive já fizeram uma boa entrevista com o Bruno Engler, em que eles perguntaram sobre o Augusto Aras na PGR, sobre o livro do Mendonça em homenagem ao Dias Toffoli, e o Bruno encerrou a entrevista, ficou puto com os dois, né? Foram cenas maravilhosas e eles estavam lá indo fazer mais entrevistas, dessa vez com deputados petistas, e eles resolveram entrevistar a Beatriz Cerqueira. Eu, no fim da comissão de administração pública que estava discutindo aquele projeto que eu estava acompanhando, eu saí da Assembleia, fui tomar um cappuccino em algum lugar, quando de repente, depois de uma hora mais ou menos, meu telefone tocou e era o Portuga falando sobre o que tinha acontecido. O fato foi o seguinte: depois que a comissão de administração acabou e a Beatriz Cerqueira saiu de lá com seus assessores, o Portuga e o Lucas a convidaram a fazer uma entrevista, a dar uma entrevista. Ela aceitou o convite, levou-os para dentro de seu gabinete e aí eles começaram a fazer perguntas. Perguntas que foram, todas respondidas muito bem, até o momento em que o Portuga que estava fazendo a entrevista, o Portuga estava fazendo a entrevista, o Lucas ele estava filmando, e aí o Portuga foi e perguntou a Beatriz a respeito da liberdade de imprensa, porque se não me engano na última terça era o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E aí perguntou a ela se não era incoerente apoiar o Lula, que é um sujeito que defende a regulação da mídia e ao mesmo tempo se dizer a favor da liberdade de imprensa. Era o teor, esse era mais ou menos o teor da pergunta. Então a Beatriz se zangou, se irritou, chamou seus assessores, eles cercaram a saída do seu gabinete e aí começaram a coagir os dois a apagarem o vídeo, com xingamentos, ameaças e sabe-se lá mais o que. Isso foi o que o Portuga me relatou por telefone 2 minutos depois do acontecido. A Beatriz também chamou a polícia legislativa para impedir que qualquer pessoa do seu gabinete saísse, e aí coagiram o Lucas, que era quem estava filmando, a apagar os vídeos do teu telefone. Uma atitude que, se for comprovada verídica, é completamente ilegal. Você, mesmo sendo deputado estadual, deputado federal, o lixo que for, você não tem direito de obrigar ninguém a apagar conteúdo de dentro de um celular. Você não pode sequer acessar um celular de terceiros sem ordem judicial. Inclusive, o dono de um celular não é obrigado a fornecer a senha para abrir o seu dispositivo, nem com ordem judicial, não é mesmo? Afinal, mesmo se fosse um caso de crime, se fosse algum desses casos de investigação, não se poderia obrigar alguém a fornecer a senha para os seus dispositivos. Só que aí fizeram muito pior do que isso, Obrigaram o sujeito, obrigaram o Lucas a abrir o seu telefone, a mostrar os arquivos, arquivos pessoais, arquivos privados, inclusive, fizeram um boletim de ocorrência e não colocaram invasão de privacidade. Tá aí um grande equívoco do pessoal que foi fazer o boletim de ocorrência. Por que eu não tinha pensado nisso antes? Eu deveria ter instruído eles melhor. Nossa, me ocorreu agora. Vou falar com eles depois. Olha, vou mandar esse vídeo para eles depois, Mas também se configura como invasão de privacidade.
Esse foi o ocorrido, né? Mantê-los em cárcere privado, porque impedir alguém de sair de um gabinete através da força, né? Com seus 20 assessores, aliás, 20 assessores que ela usa para ficar fazendo tramitar um monte de projeto de quinta categoria. Isso aí também é crime, né? Se isso aí tudo for provado, a situação da Beatriz Cerqueira vai ficar complicada. Cassação é o mínimo que se espera num caso desses, se tudo for comprovado. E eu, sinceramente, eu acredito plenamente na versão que foi dada a mim, que foi dada à polícia no boletim de ocorrência, simplesmente porque eu conheço a Beatriz Cerqueira e eu sei que ela é uma pessoa indigesta, uma pessoa detestável, a pessoa truculenta, sem um pingo de educação e de bom senso. Eu sei disso porque eu já estive debatendo com ela numa rádio, foi na Rádio Extra daqui de Belo Horizonte. Se alguém conseguir achar nos históricos da rádio esse debate, eu duvido muito que tenha isso no ar em algum lugar. Mas eu estive debatendo com ela sobre o impeachment da Dilma. Na época ela nem era deputada. Era início de 2016, 2015, não tenho certeza. E no final o debate foi um monólogo da Beatriz, porque ela não deixava nem eu, nem os hosts do programa falarem nada. Ficava gritando que nem uma metralhadora desregulada, que nem uma gralha louca, não deixando ninguém falar e destilando todo o ódio contra a ideia do impeachment, contra a classe média, contra a burguesia, contra tudo que ela não gosta. A única coisa que ela gosta é o bandido corrupto, quadrilheiro e vagabundo que é o Lula. Ela gosta do Lula, né? Eu não sei o que ela faz com a verba indenizatória que ela recebe da Assembleia, né? Ela gasta aí centenas de milhares de reais. Não sei o que ela faz com esse dinheiro, né? Gastos exorbitantes com hospedagens, combustíveis, não sei mais o que. Não sei o que ela faz também com 20 assessores, porque claramente ela não entrega resultado correspondente a ter, sei lá, 20, 30 assessores que ela tem. E aí eu pergunto, ela é do time do Lula pelo lado ideológico, ou seja, ela defende o mesmo tipo de gestão criminosa, incompetente, detestável do Lula, ou ela é da turma do Lula pelo outro lado aí, que é aquela gestão em que, ao mesmo tempo que está defendendo tudo que não presta, também faz aquilo que não presta, né? Essa é a minha pergunta em relação a Beatriz. Ela é da turma do Lula pelo lado da ideologia ou pelo outro lado que, né? Vocês sabem. É? E assim, eu deixo espaço aqui no meu canal para Beatriz, para a turma dela, para qualquer petista imbecil vir aqui conversar, falar comigo o que aconteceu nessa ocorrência da terça-feira, né? Da terça-feira passada. Como é que foi aquilo? Por que eles foram mantidos no gabinete? O que foi falado com eles? Por que eles foram obrigados a apagar o vídeo? Né? Eu convido, assim, legitimamente a me explicar essa história direito, a sentar comigo, a sentar olhando no meu olho e conversar. Falar por que a deputada e seus assessores não deixaram o Lucas e o Portuga sair do gabinete, sendo que eles têm total direito de sair quando quiserem. Um deputado, se estiver na reunião privada, se estiver em alguma circunstância dentro do seu gabinete, ele tem todo o direito de fechar a porta, fazer com que as pessoas esperem na sala de espera, fazer com que as pessoas não entrem. Afinal de contas, existe trabalho dentro de um gabinete que é privado, que é particular, que não pode ficar sendo observado por qualquer pessoa a qualquer momento. Não é mesmo? Não se pode sair por aí entrando num gabinete e filmando e botando câmera na cara dos outros. Mas a partir do momento que você consente que alguém entre no seu gabinete para fazer uma entrevista, bom, você está consentindo que essa pessoa filme. E aí você não tem o direito nenhum de mandá-la apagar qualquer coisa. Então eu gostaria muito de conversar com a deputada, de conversar com seus assessores sobre o que foi que aconteceu. E é bom não virem com truculência pra cima de mim, né? Porque eu não vou apagar nada. Podem tentar. Vão ter que radicalizar muito, né? Um abraço a todos, até a próxima e espero que essa circunstância toda, né, esteja esclarecida para vocês
ainda vão ter mais capítulos dessa história. Então um abraço para todo mundo e até mais.